Todos, todas, vamos aqui dar início, né, como o Álvaro colocou, a última palestra da programação, né, depois tem o painel, criando experiências em sala de aula para mostrar a importância da acessibilidade. E, antes de mais nada, tá, eu já participei de algumas edições do TDC, né, alguns já me conhecem mais, né, como o público, como os youtubers gostam de dizer, é rotativo, né, então, deixa eu, antes de mais nada, né, me apresentar para quem não me conhece, para quem está aqui presente e para os amigos internautas que estão em casa. Meu nome é só esse mesmo, tá? É Marcelo Penha, só e nada mais, tá? A minha formação é em design, tanto o meu bacharelado como o meu mestrado. Tá? Se bem que, assim, né, na época do meu bacharelado ainda se chamava desenho industrial, mas, assim, não façamos muitas contas, tá? Depois, né, o nome foi atualizado para design, o mestrado já foi sob o título de design, né? Enfim. E atualmente, tá, eu sou professor, né, essa é a minha ocupação principal, na César School em Recife, daqui a pouco eu vou até, né, falar mais um pouquinho, para quem não conhece. Lá eu atuo, né, tanto no bacharelado em design, como na especialização e no mestrado, e também sou integrante da Liga Voluntária do Movimento Web para Todos. Mas, né, como eu tinha acabado de comentar, primeiro, né, deixa eu falar aqui um pouquinho da minha relação com acessibilidade, tá? A minha atuação, de fato, hoje, no César e na César School, na verdade, é como professor, mas, né, para o César, eventualmente, eu presto uma consultoria, às vezes até mais informal, né, quando algum projeto tem a questão da acessibilidade envolvida. Espero que um dia, né, essa questão esteja envolvida em todos os projetos, né, não é ainda o caso, mas, né, isso vem progredindo, né, ao passar do tempo. Só que antes de tudo isso, né, eu passei 5 anos em uma equipe de pesquisa em acessibilidade mobile, no chamado projeto Sim Samsung. O Sim, para quem não conhece, é o Centro de Informática da UFPE. E a UFPE ela tem parceria com várias empresas, né, como a própria Samsung, aquele sistema, né, de parcerias entre empresa e universidade, e, né, junto a essa parceria a gente também tinha a participação do CID, acredito que alguns conheçam, né, lá de Campinas. Então, o que aconteceu na prática, né, até uma história um pouquinho curiosa, só para vocês, né, entenderem um pouquinho mais como é que começa a minha jornada em acessibilidade. No início de 2015, janeiro, de fato, né, ali primeira, segunda semana no máximo, o meu orientador da época do mestrado, o professor Walter Correia, do Centro de Artes da UFPE, ele me ligou, né, perguntando se eu gostaria de participar de uma reunião a respeito, né, de uma equipe que ia ser formada para trabalhar no levantamento de requisitos para definir os critérios de avaliação de um concurso de aplicações acessíveis. Tá, beleza, né? Vamos lá, vamos escutar, né, como vai ser essa participação. E aí, inicialmente, o que foi colocado para a gente é que a gente tinha, né, um espaço ali de 3 meses para construir essa lista de critérios para esse concurso, né? E o trabalho se daria por encerrado aí. Só que o trabalho, né, foi se desenvolvendo e essa brincadeira, entre aspas, né, claro, de 3 meses se tornaram 5 anos. E aí, durante esses 5 anos, né, a gente trabalhou diversas pesquisas, algumas que até foram apresentadas em outras edições do TDC, né, e o principal resultado, além de alguns artigos publicados, né, em congressos internacionais, foi o Guia para o Desenvolvimento de Aplicações Móveis Acessíveis, tá? Para quem é evidente, né, vocês devem estar visualizando um QR Code que dá o acesso direto ao guia, tá? Esse guia é aberto para toda a comunidade. Para quem não está enxergando, né, é só digitar no Google Guia de Acessibilidade CID, CID com S, S-I-D-I, vai ser o primeiro link que vai aparecer para você, tá? Pois bem, então, tudo começou, né, aí, e aí não parou mais, né? Esse guia foi só um dos resultados, né? Mas vamos entrar aqui, então, nas questões relacionadas realmente, tá, a esse evento, né, de 2023, a essa edição do TDC. Primeiro, né, só para todo mundo, né, entender melhor, para quem não conhece, porque muitas pessoas, quando escutam, né, César, né, até acham que é uma pessoa, né, que comanda tudo lá.
Na verdade, esse César em questão é uma sigla, tá? É Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Alguns até que não conhecem direitinho chamam de Seu César. Ó, tu trabalha no Seu César, né? Enfim, não é bem assim que funcionam as coisas. Mas, enfim. E o César, tá? Ele é um centro de inovação, né? Que trabalha desenvolvimento de soluções inovadoras em parceria com grandes empresas, né? Tipo Lenovo, a própria Samsung, entre outras, né? Eu vou até depois mostrar aqui para vocês brevemente, né? 2 projetos que têm acessibilidade envolvida. E aí o César, né, o Centro de Inovação, ele tem a sua escola de inovação, que é a César School, né, que é exatamente, né, onde eu estou atualmente como professor do bacharelado, da especialização e do mestrado em design, né, e lá a gente tem, né, de fato, acessibilidade ali com a devida importância, né, mas não vou dar muito spoiler aqui, que a gente vai ver na sequência todas essas questões, tá? Mas, enfim, vocês já devem, obviamente, né, ter até visto alguns pontos que tratam dessa questão, né, exemplos negativos nas palestras anteriores, né, mas sempre vale aquela pergunta, né, acessibilidade a gente vê por aí, né, nem sempre, né, gostaríamos de ver, né, de fato, mas, né, isso nem sempre acontece. Claro que existem aí uma lista de razões, né, que a gente poderia levantar, mas eu destaquei aqui 2, né, que talvez se sobressaiam, né? Uma, né? Projetos de soluções digitais que têm como foco a, entre aspas, pessoa padrão, né? Aqueles projetos em que você tem uma persona e as eventuais diversidades sensoriais, físicas, funcionais, intelectuais são simplesmente, né, desconsideradas. Então, essa solução não vai conseguir, né, de fato, atender a todos enquanto, né, houver esse direcionamento no que a gente chama de cultura da atitude excludente, né, que é pensar nessa chamada pessoa padrão. E a gente tem um segundo ponto, né, que aí tem a relação direta com esta palestra, né, dessa edição aqui 2023, que é a questão do conhecimento em acessibilidade dos profissionais, ou na verdade, na falta, né, porque exatamente como a gente fala nesse contexto, né, de educação, de formação, a acessibilidade nem sempre está presente, né? Então, são 2 questões aí que acabam, né, se juntando, uma acaba se refletindo na outra, e aí a gente tem, né, ou a gente, na verdade, não vê a acessibilidade por aí, né? Usando aí meio que parafraseando, né, aquele slogan lá da Globo. Mas, enfim. E aí, o que acontece nesse contexto, né, de formação de profissionais das pessoas, né, no nível superior, por exemplo, atualmente, claro, já começam, né, a aparecerem mais exceções, né, além da própria César School, que a gente vai ver aqui em mais detalhes, mas, a princípio, né, inclusive o Movimento Web para Todos, né, que eu já citei, já chegou, né, a fazer um mapeamento sobre essa questão, a gente ainda vê muita acessibilidade em geral como um adendo dentro de disciplinas nas grades dos cursos de design, né? Geralmente você tem em todo o curso de design uma disciplina de design de interação, às vezes se chama IHC, enfim, né? E aí dentro da disciplina você tem lá, né, o tópico perdido, acessibilidade, né, que às vezes rende uma aula, às vezes rende um pedaço de uma aula, e óbvio, né, não dá para aprender muita coisa para poder depois aplicar na prática, né, apenas em um dia ou um espaço de uma aula, né. Mais uma vez, tá? Para quem é evidente, eu coloquei um QR Code aí, né, do blog do Movimento Web para Todos, que aí tem acesso à matéria, tá? Que fala sobre isso, mas, mesmo formato, tá? Para as pessoas com deficiência visual que estão acompanhando, se você no Google, né, digitar blog Movimento Web para Todos, você o primeiro link, né, do resultado das buscas será exatamente, né, o link para o blog, onde você vai encontrar essa matéria e outras também, né, relacionadas a essa relação acessibilidade e educação e outros temas também. Enfim, e aí então a gente levanta aqui a seguinte questão, né? Como reverter, né, esse quadro, né, daquele pensamento excludente de focar as soluções, né, na pessoa padrão e como, né, trazer uma formação que de fato, né, inclua a acessibilidade como conteúdo próprio e não como um adendo. Bem,
Antes de entrar nessa questão, aliás, desculpa, né? Só faltou comentar aqui. Então, a gente tem 3 pontos, né? Pensamento inclusivo, colocar acessibilidade como requisito de projeto e, né, esse é o principal ponto aqui desse encontro, desse momento, ter acessibilidade na formação dos profissionais, né? Muitas vezes, né, a gente tem ainda, na realidade atual, as pessoas, os profissionais que se interessam por acessibilidade têm que buscar isso depois que já tem a sua formação concluída, né? Claro que no mundo ideal, infelizmente, isso nem sempre acontece. Uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real, né? Mas, enfim, no mundo ideal, todo profissional já chegaria no mercado, né, tendo essa bagagem na sua formação. Mas, enfim, em relação a essa questão, né, do pensamento inclusivo em projetos, né, da acessibilidade como requisito, eu trouxe aqui só 2 exemplos, né, de projetos lá do César, do Centro de Inovação, que são bem interessantes, tá? Que são esses aqui, ó. Não sei se alguém já ouviu falar no Batom Inteligente. Ele é um projeto que ainda está em andamento, tá? Ele não chegou na fase comercial. É uma parceria do César com a Boticário, né? É um projeto para auxiliar pessoas com deficiência visual ou deficiência motora dos membros superiores, né, a passar o batom, né, com exatidão, né, com contorno perfeito, enfim. Já existe um protótipo, né? A gente tem uma imagem desse protótipo ilustrando o slide, né? Ele é tipo uma caixinha, né, mais ou menos, talvez um pouco menor que uma impressora, né, que tem ali um dispositivo, né, que vai, através de um sensor, né, ele vai mapear a boca da pessoa, né, e depois o sistema vai realizando os movimentos, né, para passar o batom. Se você digitar batom inteligente, Boticário, você encontra, né, na internet várias matérias, tá? Esse projeto ele já saiu na mídia, tá? Não é apenas algo interno lá dentro do César, ainda que ele não esteja, né, finalizado, mas você já encontra muita informação sobre esse projeto. E o outro, que eu também trouxe aqui, tá? Esse é mais recente, mas também já saiu na mídia, é o chamado Sinaliza, tá? Acredito que todos aqui, se não conhecerem detalhes, já ouviram falar no HandTalk, né, que é aquele aplicativo, né, que faz ali através dos avatares, né, da Maia e do Hugo, a interpretação de texto para Libras, né, através do avatar. O Sinaliza, a ideia dele é fazer o inverso. É através, né, da câmera do celular e de inteligência artificial mapear os movimentos de quem está, né, se comunicando em Libras e converter para texto, né, que é um dos grandes desafios dentro dessa área. Também ainda, né, está em andamento esse projeto, mas a mesma coisa, tá? Se você digitar Sinaliza César Lenovo, tá? Isso é uma parceria da Lenovo com o César, né? Mais um projeto aí voltado para soluções, né, que tragam aí mais autonomia para as pessoas com deficiência. Nesse caso aqui também para pessoas, né, para os ouvintes, no caso, né, poderem ali conseguir eventualmente se comunicar com pessoas com deficiência auditiva sem a necessidade de ter um intérprete ali do lado. Pois bem, mas vamos lá, tá? Então vamos entrar agora aqui nas questões, né, da School. Primeiro, vejam, para o internauta, né, para o amigo de casa e para quem está aqui e é evidente, eu queria que vocês, né, para quem está na internet, né, aí online, joga no chat qual desses 2 botões de cores diferentes que estão aparecendo na tela você escolheria para a gente poder seguir, tá? Essa escolha tem que ser feita escolhendo o botão verde, tá? Senão a gente não segue. Para quem, né, para as pessoas com deficiência visual que estão acompanhando, assim, guardando as proporções, eu estou aqui simulando uma situação que seria mais ou menos você ter na interface 2 botões e para o leitor de tela você tem botão 1 e botão 2. E aí você teria que escolher o botão seguir, tá? Mas para o leitor de tela é botão 1, botão 2. Os amigos internautas escolheram aí, botaram aí, número 1 ou número 2? Quem está aqui é evidente, né? Guarda na cabeça, né? Pronto, então a gente vai poder passar porque pelo menos tem uma pessoa que escolheu cada um deles, né? Como eu não sei ainda qual é o certo, né? Se todo mundo escolhesse errado, a gente ficava aqui. Mas como temos pelo menos, né, uma pessoa com certeza, né, que fez a escolha adequada, pronto, ó, o pessoal está aí fazendo as suas escolhas. Então vamos lá, tá? Vejam, quem escolheu aí o botão 1 acertou, tá? O que aconteceu aí? Isso aí já é um exemplo
do que é colocado em sala de aula, tá? Dentro daquele contexto do título da palestra, né? Percebam, no slide anterior, a gente estava visualizando esses mesmos botões da forma que uma pessoa daltônica enxergaria eles, tá? Então, percebam o seguinte, né? A gente tem aí um grande problema de acessibilidade, porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente não fala só naquelas situações mais extremas, né? Até essa questão, eventualmente, de você colocar, né? E até na palestra anterior, desculpa, eu esqueci o teu nome, que estava na palestra anterior. Joana, né? Que até a Joana levantou ali uma lista de questões a serem observadas, de cores, enfim, né? Então, aqui a gente tem um caso, né? Porque se a gente for buscar lá no WCAG, você vai ter lá, né? Que você não deve usar apenas a cor para informar algo, né? Que é o que está acontecendo aqui. Eu dependo da cor para fazer a minha escolha, né? Então, a gente já começa, né, a parte dos desafios lá com os alunos, né? Primeiro com casos assim mais simples e depois com situações, né, que aumentam o nível de complexidade para eles, de fato, né, entenderem da maneira mais efetiva a importância da acessibilidade. Mas vamos lá. Ó. Então, dentro lá da School, a gente tem, né, no bacharelado em design, uma disciplina específica chamada Tópicos Contemporâneos Acessibilidade. Então, são 60 horas de acessibilidade, não é acessibilidade como um pedacinho de outra disciplina. No mestrado, que obviamente, né, o formato é diferente, né, a gente não tem disciplinas, né, muito extensas, ainda assim a gente também tem, né, um momento específico de acessibilidade, né, que é o design de artefatos digitais acessibilidade. E aí o que acontece, tá? Dentro dessas disciplinas, a gente tem, né, na primeira parte da disciplina, a fase do entendimento. Né? Geralmente, a grande maioria dos estudantes, né, eles chegam ali com o conhecimento mínimo, às vezes só ouviram o nome acessibilidade, né, mas não tem ainda uma ideia exata, né, de como isso funciona na prática, como implementar, enfim. Né? Então, a gente passa pelo entendimento, depois conhecer, né, o público, as dores, as barreiras, né? Depois vem a etapa de conhecer o que já existe no mercado, soluções e guidelines, por exemplo, para então, né, a gente entrar na parte mais prática, né, onde a gente de fato, né, começa a estudar os guidelines, né, como aplicá-los, e aí entram os desafios e as práticas, né, que são exatamente as experiências para que o entendimento de acessibilidade, né, seja mais forte, né, funcione de fato. E aí eu trouxe aqui primeiro, tá, uma lista de alguns desafios que envolvem primeiro criatividade, né? Esses desafios eles são vistos ainda na primeira unidade da disciplina e a ideia, né, é fazer com que eles comecem a ter um pensamento inclusivo. Então são desafios realmente que estimulam a criatividade, né? Muitas vezes até para ser trabalhado numa folha de papel mesmo, né? Às vezes uma ideia apenas escrita, né? A descrição de como seria uma solução para cada um desses problemas. Em outros casos, algo um pouquinho mais elaborado, né? Mas ainda dentro desse contexto de criatividade, tá? Então, ó, para as pessoas, né, não videntes aqui que estão nos acompanhando, a gente tem, ó, o desafio número 1 de criatividade. Como facilitar a interação com botões de controle giratório, pensando naquelas pessoas, né, que têm a motricidade fina reduzida. Existem já soluções no mercado, né, mas a maioria desconhece, e aí entra esse desafio de criatividade, né, dos estudantes começarem a pensar como, né, a gente conseguiria, né, intervir numa situação como essa. O segundo, como se comunicar sem a fala ou escrita, considerando pessoas que são alfabetizadas, que têm audição plena, mas que têm dificuldade de se expressar, né? E aí, novamente, né, a ideia é que eles comecem, né, a pensar, usar a criatividade, gerar, né, alternativas. Essa situação, não sei se vocês já ouviram falar, né, tem um aplicativo muito legal no mercado, chamado Livox, que inclusive é lá também de Recife, né? Que é exatamente, né, uma possível solução para esse desafio criativo número 2, né? Alguns até começam, né, já a ter mais ou menos uma ideia parecida, vamos tentar fazer então a comunicação usando imagens, né, que é mais ou menos a ideia do Livox. O terceiro desafio criativo é como seria um smartwatch para pessoas cegas.
muitos já começam a pensar, né, assim, a tendência natural, vamos botar um leitor de tela no smartwatch, né? Enfim, eu sempre falo para eles, né? Agora lembre-se das limitações técnicas, né? O smartwatch é pequeno, né? O cara vai ficar lá com fone de ouvido pendurado, plugado no smartwatch, né? Não sei se todo mundo conhece, né? Existe um smartwatch em braille, que é o DOT Smartwatch, né? De uma empresa chamada DOT, da Coreia do Sul. Então, assim, esse desafio, eu não lembro se algum estudante já conseguiu, né, nesse momento de sala de criatividade, propor algo assim nessa linha, né, de um smartwatch que substitui o display visual por um display em braille, né, mas existe, né, essa solução no mercado. E, por fim, né, o último desafio criativo, como facilitar a participação de pessoas surdas alfabetizadas, né, aquelas, né, que foram alfabetizadas na sua língua nativa, no português, no caso do Brasil, em reuniões presenciais, sem a presença, né, de um intérprete, e dentro de um contexto que seria mais ou menos assim, né, porque uma coisa é uma pessoa surda oralizada conversar com outra pessoa isoladamente. Agora, imagine numa sala de reunião, 10 pessoas falando ao mesmo tempo. Uma pessoa surda oralizada, ela depende muito da leitura labial, né? Aí 10 pessoas falando ao mesmo tempo, não dá para ler 10 lábios ao mesmo tempo, né? Existe um aplicativo que vai puxando, né, a fala de cada pessoa que está no ambiente e mostra lá na tela quem falou o quê. E aí a pessoa, né, vai acompanhando ali. É um aplicativo chamado AVA, A-V-A, que é bem bacana, enfim, né? E aí o contexto é o mesmo, né? Então esses são os desafios criativos, né? Para eles começarem a pensar, né, além da caixinha, de que uma solução deve atender apenas aquela pessoa padrão, entre aspas, né, que eu mencionei lá no início, né? Mas, né, a gente nessa fase, né, fica muito ali preso só na ideia. Aí entra, né, os desafios mais práticos, tá? Primeiro começando, né, com foco no WCAG, nos guidelines, né, o famoso WCAG, né, então, claro, a gente entra lá e, assim, para quem está vendo pela primeira vez, né, sempre tem aquele choque, né, daquela tela do WCAG com aquelas 300 mil informações, tudo textual 100%, mas na sequência eu já mostro, né, o site de Marcelo Salles, né, que já é para quem é vidente bem mais amigável, né, com aqueles cards, né, reproduzindo todos aos critérios de sucesso, né? E aí o que vai acontecendo, né? Beleza. Depois que a gente entende, né, qual é a lógica lá dos critérios de sucesso WCAG, depois que eu mostro, né, outros guidelines, como o próprio Guama, né, que eu comentei que foi desenvolvido lá no projeto Sim Samsung em Recife, aí a gente entra, de fato, nas práticas, né, que são executadas para mostrar essa importância da acessibilidade ali, né, a pessoa de fato, né, vivenciando situações, né, onde a acessibilidade ajuda e a falta dela, né, quebra completamente a autonomia das pessoas com deficiência, tá? E aí, assim, tem outras dinâmicas, tá? Mas dentro da restrição natural, né, do espaço que a gente tem aqui no evento, né, para cada palestrante, eu trouxe 2 dessas dinâmicas que tem, assim, resultados, né, impactos para os próprios estudantes bem interessante, tá? Que são, né, a dinâmica vamos desenhar, e aí daqui a pouco, né, vocês vão entender o porquê desse título, e a segunda dinâmica, né, que eu trouxe aqui em destaque é interagindo com o celular sem o sentido da visão, né, usando o leitor de tela. Lembrando, tá? Isso são dinâmicas que são realizadas com estudantes videntes, né? Só que aí eles começam a entender, né, a importância da acessibilidade exatamente ao vivenciar situações do dia a dia de falta de acessibilidade. Ou até quando a acessibilidade é bem implementada, né? Mas a vivência, a experiência prática mostra que isso faz realmente diferença. Vê só. E aí eu vou lançar aqui, né, um desafio, entre aspas, né, para vocês até entenderem realmente na prática como é que isso tudo funciona, porque a gente vai mais ou menos, né, realizar aqui a dinâmica que é realizada em sala de aula, tá? Vejam, quem é vidente deve estar visualizando agora no slide, né, um retângulo preto com apenas e tão somente o texto sextou, tá? E as pessoas que estão acompanhando aqui, né, a palestra, que são pessoas com deficiência visual, que não estão visualizando aqui o meu slide,
Imagine essa situação, tá? Existe uma foto que foi publicada agora no Instagram, você recebeu a notificação, foi olhar, o leitor de tela falou para você, sextou, só e nada mais. E eu queria que vocês fizessem o seguinte, tá? Tanto aqui, pessoas presentes aqui, videntes ou não, os amigos internautas, né, videntes ou não, mentalizem o que é que vocês imaginam, né, como imagem que está acompanhando este sextou, né? Pensa lá, eu acho, né, que a foto que foi publicada com o texto sextou deve ser mais ou menos assim, ou assado, enfim, depois vai ter o gabarito, tá? Então, né, e isso a gente faz. A diferença é que em sala de aula eu peço para eles desenharem, né? Então eles vão lá no papel, né? Aí o pessoal começa lá, né? Alguns com mais habilidade fazem desenhos bem sofisticados, outros com nem tanta habilidade fazem lá uns palitinhos, né? Representando, por exemplo, as pessoas, né? Quando é o caso, enfim. Mas no nosso caso, né? Vamos só mentalizar. E aí vejam. Como deve dar para perceber, né, os videntes anotaram, mas deixa eu passar a informação também para quem não está visualizando, no slide eu tenho ali um comparativo, né, imagem sem texto alternativo versus imagem com texto alternativo. Essa é a imagem sem texto alternativo, né, o retângulo preto com sextou. Beleza, o pessoal desenha lá para mim, tudo bonitinho, já dou spoiler, a gente vai ver pelo menos um exemplo de desenho feito nessa dinâmica, tá? Ou no caso, né, eu vou fazer a descrição para as pessoas que não vão visualizar. Aí vamos lá, mesma dinâmica, tá? Vejam, outra foto publicada no Instagram, né? Outro retângulo preto no atual momento. Só que nessa imagem tem assim, tá? Comemorando mais um ano de vida de uma pessoa especial, ponto. Texto alternativo. Vai mentalizando. Uma mulher sentada com um cachorro da raça Shih Tzu no seu colo e seu filho de 7 anos abraçado a ela. Eles estão atrás à esquerda de uma mesa redonda, com 2 bolos, um maior e um pequeno, em volta do bolo, alguns docinhos, salgadinhos e pratos. Então, mesmo esquema, né? Mentaliza como seria, né, essa imagem, assim como você fez no sextou, né? Enfim, para eu poder mostrar aqui, né, o que acontece, por exemplo, nesta dinâmica. Vejam, eu não sei se vai dar para enxergar legal para quem é vidente, né, porque tem a claridade, mas percebam, tá? Eu peguei lá na lista, né, dos desenhos que o pessoal, né, executa e me entrega, ó, o sextou. Não todos, a grande maioria geralmente desenha uma mesa de bar, esse aqui, né, tem um pedaço de uma mesa com aquele copinho americano, né, como se fosse ali alguém que fosse tomar uma cerveja, né, e ali aquele cooler, né, para botar a garrafa de cerveja do litrão, enquanto, né, na segunda imagem que tem descrição, percebam, né, uma estudante, né, e a maioria vai nessa linha, ó, desenhou realmente, tá vendo? Tem uma mulher ali, tem o filho, tem o Shih Tzu, né, os bolos, os salgadinhos, beleza. Vejam, eu vou mostrar as imagens originais, tá? E para quem é vidente, depois vai poder comprovar, pode até dar o testemunho aí, né, para os colegas com deficiência visual, se, né, os desenhos bateram ou não com as imagens reais, né, ou se apenas o desenho, né, da família no aniversário bateu. As fotos originais são essas aqui, ó. Vejam, o sextou é um detalhe, uma foto ali de uma praia, onde aparece o mar, um coqueiro e o céu azul. Nada a ver com o desenho que a galera fez. Que a grande maioria, assim, ninguém até hoje conseguiu fazer essa ideia aqui, mesmo guardando, né, as limitações de desenho, de habilidade de cada um. Já a imagem do aniversário, guardando as proporções óbvias, né, de uma fotografia de algo real com um desenho feito à mão, quase sempre ficam, né, bastante similar, né? Os videntes que estão aqui acompanhando e os videntes aí, amigos internautas, vocês acham que ficou parecida lá o desenho da estudante com a foto real? Sim, né? Guardando as proporções, obviamente, né? Ela conseguiu, né, retratar bem aquela situação, porque tinha o texto alternativo, né? Então eles começam a perceber na prática, né? Porque uma coisa é você dizer na teoria, né? Que, claro, a gente tem que dizer. Mas o cara fica, tá, beleza, tem que botar texto alternativo, mas será que realmente faz grande diferença, né? Quando eles desenham e veem, né, que o primeiro tá totalmente errado e o segundo ficou quase igual, né? Aí o impacto é maior, né? Poxa, de fato, realmente, né? Para quem não está enxergando, muda completamente, né? A percepção do que seria aquela imagem
que a gente publica no Instagram, ou que está num site, né? Enfim. E a outra dinâmica, né, que eu falei que eu tinha separado, é a dinâmica do leitor de tela. Vejam, óbvio, né, que quando a gente começa a estudar acessibilidade, a gente chega, né, logo de cara na informação da importância do leitor de tela para as pessoas com deficiência visual, e aí se você começar a se aprofundar, né, você começa a entender, né, que o leitor tem uma dinâmica de interação, né, ele muda a dinâmica, né, da forma de agir com o aparelho, né, porque muda a questão, né, um toque passa a ser só seleção, tem que dar 2 toques, tem que arrastar com 2 dedos, com 3 se for iPhone, né, tem toda lá, né, uma lógica peculiar de cada plataforma, mas, né, tudo isso fica também só no imaginário, né? Ah, tá, beleza, né? A pessoa assiste o vídeo, né? Vê lá uma pessoa com deficiência visual, né? Tocando lá no celular, ou varrendo a tela, né? Para passar lá os componentes, enfim. E aí, o que acontece, né? O que eu faço em sala de aula? E depois a gente vai ver os feedbacks para fechar. Eu mostro para eles, né? Eu ensino, pelo menos o beabá, do funcionamento do leitor de tela, né? Pego meu celular na sala, ativo o leitor de tela, vou mostrando para eles, ó, tem que tocar uma vez, né? Escuta, se é o componente que você quer, dar 2 toques na tela, não é para sair dando 2 toques direto, né? Quer rolar a tela, bota 2 dedos, e assim vai, né? Beleza. Tá, massa. Aí eu digo assim agora, vamos fazer o seguinte agora, ative o leitor do seu celular e teste, né? Interaja com a tela, veja, né? Perceba você mesmo como funciona. Até aí tudo bem. E aí depois vem, né, a grande experiência, que é beleza, né? Entenderam a lógica do leitor? Entendemos. Então agora, ó, vamos vendar o olho. Agora você vai mexer de novo. Mas vai mexer sem ver. Agora a gente vai entender, né, exatamente a importância do leitor de tela. E detalhe, tá? Claro, essa dinâmica não é para mostrar, a ideia não é mostrar problemas de acessibilidade para o aluno lá começar a sofrer, ficar triste, não, é o contrário, é mostrar que se o aplicativo que ele vai utilizar seguir as diretrizes de acessibilidade, ele vai conseguir também, né? Assim como qualquer outra pessoa consegue, né? Desde que conheça a dinâmica de funcionamento, né? E aí, né, eu botei ali no slide, para as pessoas com deficiência visual que estão acompanhando, né, uma imagem ilustrativa, né, que eu tirei em uma aula, tá? Inclusive, essa foto aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu não me engano, essa foto aqui foi tirada agora no sábado passado, porque, inclusive, por coincidência, sábado passado eu dei aula de acessibilidade no mestrado, tá? Foi agora bem recente, essa semana, antes de vir para cá, né? Então, para quem não está enxergando, deixa eu fazer aqui uma breve descrição, né? Eu tirei a foto ali, lá na school a gente trabalha com mesas em formato circular, né? Então tem ali uma mesa, né, circular, os alunos em volta, e todos eles, né, estão com os olhos vendados de alguma maneira, seja com lenço, né, ou qualquer outro artefato, e estão lá com seus celulares na mão, né, interagindo. Não dá para a gente escutar, né, porque é só uma foto, mas o leitor de tela de todo mundo está ligado. Eu mando eles levarem o fone de ouvido nessa aula, né, que senão fica uma bagunça, né. Enfim, e aí cada um lá está interagindo. Eu peço sempre para eles, né, porque como é um aplicativo interno, né, do sistema operacional, do iOS e do Android, a calculadora, então a calculadora ela tem os botões todos etiquetados, tudo bonitinho, né, então é só o cara prestar atenção, né, no leitor de tela, e a maioria consegue. Eu geralmente boto tipo assim, ó, tenta calcular aí para mim quanto é 37 vezes 49. Né? Um cálculo assim que não dá para fazer de cabeça de maneira instantânea, que é para ele realmente ir lá na calculadora fazer. E assim, nessa aula do sábado, a turma acho que tinha mais ou menos uns 16 alunos, alguma coisa assim. 15 conseguiram encontrar o resultado certinho, né? E a única pessoa que não encontrou foi porque ela não quis, por escolha própria, seguir. Agora, engraçado é que nessa aula aí aconteceu uma situação que deixou uma aluna um pouco mais apreensiva, que foi ela, sem querer, querendo, né, ativou, porque o dela era iOS, ela ativou a cortina, a tela ficou toda preta. Ela não sabia como ela tinha feito aquilo, e na hora eu não lembrava como desativar, porque eu não tenho iOS, né, minha vida toda é sempre Android, né, só nessas dinâmicas é que eu tenho um contato, e depois eu lembrei, né, vai lá dar os 3 toques com 3 dedos, né, enfim, mas quando entra a cortina, o aluno se desespera, né, porque ele fica lá, né, sem imagem. Mas assim, se ele parar para pensar direitinho, com o leitor de tela ligado, ele até conseguiria eventualmente chegar lá, né, nas configurações e até desativar, né, mas na hora bate o desespero, né. Eu sempre digo para eles, ó, até hoje nenhum celular se quebrou, né, parou de funcionar em definitivo, só temporariamente, né, enfim. E aí, completando aqui, ó,
Eu tinha até comentado já, tá aqui tem outra foto, tá? Ilustrando essa mesma dinâmica, né? Em outra turma, a mesma mesa circular, né? Com os alunos ali com os olhos vendados, e assim vai. Porque tem um detalhe interessante, né? Existe uma dinâmica que é muito usada em sala de aula, quando se fala em acessibilidade, que é pegar os alunos, vendar eles e sair andando pelas ruas. Só que tem um detalhe que, se a gente parar para pensar, né? Talvez, né? Nos mostre que essa experiência é interessante, mas talvez não seja tanto por um motivo simples, né? Mesmo para quem é vidente, as calçadas já são, né, uma verdadeira luta, né, para passar, para pular obstáculos, né? Eu já caí uma vez numa calçada, tropecei por irregularidades fazendo a minha corrida, fiquei uma semana sem conseguir mexer a mão, porque cortou que esfolou até tirar todas as camadas da pele praticamente, enfim, né? E aqui é uma situação diferente, né? Porque essa situação eles nunca vivenciariam se não fosse a dinâmica, né? Porque andar pelas ruas e sofrer com os obstáculos, todo mundo sofre, né? Enfim, então, e aí como eu falei, né? A ideia é exatamente mostrar que faz diferença, né? Porque eles conseguem, né? A ideia é mostrar, inicialmente todo mundo acha, a pessoa não vou conseguir fazer isso não, será que vai, né? E fica lá brigando um pouquinho com o leitor de tela e depois, eita, consegui, olha, é 1000 e não sei quanto, beleza, vamos lá. Enfim. E aí, complementando, tá? Eu pensei alguns feedbacks, tá? Dos próprios estudantes, né? E são tudo textos de fato, entre aspas, tá? Porque são eles, né, que depois registram, né, esse momento. Deixa eu até só... Eu saio do foco aqui do amigo internauta, não, né? Se eu chegar um pouco mais próximo. Não é só porque eu quero ler aqui, né? Tá, beleza. Porque aí, assim, né, eu até sou vidente, né, mas como aqui, né, são mais informações textuais, eu tive que diminuir um pouquinho a fonte, né, aí é melhor chegar um pouquinho mais perto, né. Com o leitor de tela isso aqui estaria resolvido, né. Enfim. Estudante 1, tá? Essa experiência e a disciplina acessibilidade despertou em mim o dever como designer de estar atenta e contribuir para que as pessoas com deficiência sejam de fato incluídas em todos os projetos e tenham uma experiência adequada e feliz com os produtos e serviços que irei desenvolver. Outro depoimento, tá? Levo de aprendizado a demonstração de que como cada um de nós, na sua condição particular, interage com o ambiente e com os artefatos, e como esse ambiente, e esses artefatos sendo pensados, desenvolvidos com foco na utilização de todos, pode tornar a condição de vida mais equitativa e democrática. Obrigado pela oportunidade. Aqui um mais sintético, outro depoimento, sem dúvida foi um exercício de empatia muito rico. Outro, uma experiência importante que todos os designers deveriam testar. E peguei uma última aqui, me fez perceber quão diversas são as realidades e como é nobre a tarefa de possibilitar ao máximo possível de usuários a redução de frustrações do cotidiano. Acessibilidade é a medida de justiça e igualdade de oportunidades para todos. Gostei muito da disciplina. Enfim. E aí tem outros, tá? Vão sempre nessa linha, né? Assim, engraçado que na aula do sábado, um aluno comentou assim, em off comigo, né? Depois ele falou assim, professor, no começo assim, né? Quando o senhor estava passando... E aí eu disse logo para ele, né? Senhor não precisa, né? É uma coisa de Bruno, né? Eu já falei isso para Bruno, né? Algumas vezes. Mas enfim, aí ele falou, né? No começo eu estava achando, né? Que ia ser uma disciplina como as outras, né? Com aquela história lá das leis, né? 346, NBR, não sei o quê. Mas aqui, depois que a gente teve aqui essas vivências aqui do desenho, aqui do leitor de tela, poxa vida, abriu aqui a minha mente de uma forma que eu não sei nem descrever em palavras, né? Foi bem interessante. Bem, e aí só para finalizar, tá? Eu deixo aqui uma mensagem que eu até costumo sempre deixar, né? Então quem já assistiu uma palestra minha já sabe a história desta foto. Tem uma foto aqui, tá? Que eu vou descrever ela, né? Para quem está vendo pela primeira vez, a questão toda é a seguinte, tá? Porque a mensagem para refletir é, nem toda barreira é resultado da falta de acessibilidade, tá? E a imagem que está ilustrando o slide é uma pessoa em uma cadeira de rodas, na rua, né, na área, na faixa de rolamento, à frente dela um carro que está impedindo o acesso à rampa, né, para cadeirante, para uma casa que está ali no canto da imagem, tá? Isso é uma foto que eu mesmo tirei, tá? A gente lá no projeto Sim Samsung, a gente realizava muitos testes com usuários. A gente foi na casa de um rapaz. Esse rapaz está na cadeira de rodas aí na imagem. Ele é irmão do rapaz que mora nesta casa, que era onde nós estávamos realizando um teste, né, de aplicativo móvel, de acessibilidade móvel.
Quando terminou o teste, que a gente saiu da casa, né, do rapaz, a gente encontrou o irmão dele, que a gente até conhecia, porque ele também já foi voluntário nas nossas pesquisas. O irmão dele nessa situação, né, no meio da rua, com um carro ali impedindo que ele acessasse a casa do irmão dele, né? O carro ficou na frente da rampa. As pessoas videntes, né, podem até confirmar aí, para quem não está vendo a imagem. Tem ali uma rampa sinalizada e tem uma sinalização na parede da casa, tá? Não é por falta de sinalização, acho que dá para ver, até eu aqui com a minha visão mais ou menos, né, que a idade, né, vai diminuindo, né? Tô vendo, né? Enfim, mas, né, aí o problema foram as pessoas ou a pessoa desse carro, né? E não necessariamente a acessibilidade. Se bem que tem a atitudinal, né? Então, no final das contas, é acessibilidade também, né? Mas não exatamente da forma como a maioria das pessoas imaginam, né? Mais uma questão da pessoa em si não ter empatia, não saber, né, viver em sociedade, enfim. Resultado, tá? Eu mandei um zap depois que a gente tinha, né, horário, a gente saiu, né? Eu e meu colega, né, que estávamos realizando o teste com o irmão dele. E aí eu mandei um zap, né, perguntando para ele, olha, como é que ficou lá aquele dia, né, daquele carro lá impedindo a tua entrada? Ele falou, ô Marcelo, ó, depois que vocês foram embora, eu fiquei ali mais 10 minutos, porque eu não queria que ninguém me ajudasse, eu queria entrar pela rampa, que ela tá ali para isso. Depois de mais ou menos 10 minutos, o dono do carro chegou, eu estava ali parado, atrás do carro, ele chegou, entrou e foi embora. Simples assim, né? Enfim. Então, a gente ainda passa por muitas dessas, né? Fica aí a reflexão. Detalhe, tá? Resumindo aqui, tá? Dentro desse contexto. Então, eu coloquei aqui uma mensagem final, né? Sobre acessibilidade, né? Meio que um resuminho, né? Não é só isso, claro, né? Mas conheça as particularidades das pessoas, né? Tenha empatia, inclua todos, né? Deve sempre ser aí um lema para seguir. E aí, só um detalhe, tá? O próximo slide é realmente o fechamento, é o obrigado. Agora, Álvaro fez, né, toda aquela apresentação que gerou aquela expectativa, e aí eu acabei, né, esquecendo de me descrever, né? Então, para o amigo internauta e para quem está aqui, né, no segundo slide eu me toquei, né? Mas para não quebrar o fluxo de pensamento, né, eu fiquei guardando aqui, né? Mas aí agora, como a gente fechou, tá? Eu sou um homem branco, de estatura mediana. Sou branco, mas estou bronzeado de Recife, né? Naturalmente, a gente acaba ganhando um bronze, tá? Estatura média, sou magro, tá? Tenho uma barba bem baixinha, assim como o meu cabelo na parte lateral acompanha, né, a barba. A parte de cima aqui do cabelo é um pouquinho maior, né? Mas não muito grande, né? E estou aqui com uma camisa azul da Itália, né? Calça jeans, tênis, enfim, né? Então agora sim, né? Para ficar realmente acessibilidade completa, né? Então é isso, pessoal. Agradeço aqui, né, a oportunidade de mais uma vez, né, participar aqui da trilha acessibilidade, né? Álvaro, Bruno, né? Os demais, né? Toda a coordenação da trilha, né? E do próprio TDC, enfim, né? Estou aqui à disposição se alguém quiser colocar aí alguma questão. Mais uma vez agradeço. Muito bem, Marcelo. Muito bom, gente. Engraçado, tinha que comentar das imagens, né? Eu fazendo exercício aqui de imaginar o sextou, com certeza também imaginei. Na verdade, eu imaginei o pessoal tipo numa balada, não sei porquê. Mas jamais que eu imaginar tipo uma praia. Jamais. E aí até o Marcelo comentou, né? Você tá lá, chega a notificação no seu celular do Instagram com só a palavra sextou. Aí eu já imaginei aqui, se tiver contexto alternativo, né? Que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta aí no Instagram, é falta de texto alternativo nas imagens, né, gente? Mas muito bom, Marcelo. Nas redes sociais em geral, né? Não, em geral, mas aqui o Instagram, né, Bruno? A função dele, né? O propósito dele é mais imagem, né? Então, assim, o LinkedIn as pessoas colocam textos, aí colocam uma imagenzinha para ilustrar, o Twitter é texto e tal, mas o Instagram as pessoas enfatizam muito a imagem, né? Então, eu, particularmente, assim, praticamente nem mexo, porque tem muito essa barreira da acessibilidade. Mas, Marcelo, muito bom a dinâmica, a abordagem. Essa tua fala me lembrou aqui um detalhe importante, porque não era o escopo aqui da apresentação, mas no dia a dia, assim, eu particularmente, até seguindo essa linha que tu acabou de colocar, eu, por exemplo, no Instagram, né, eu coloco nas minhas imagens o texto alternativo
e coloco a descrição da imagem no próprio corpo da postagem. Que ajuda muito. Isso, no LinkedIn, que geralmente a imagem é só complementar, né, ela não é informativa, é só para ilustrar, aí eu boto só o texto alternativo, porque geralmente o texto já é maior, né? Até para não gerar mais carga, né, de você ficar escutando o leitor de tela, mas o texto alternativo realmente entra nos dois, né? Agora, a maioria das pessoas, infelizmente, não coloca nem descrição, nem texto alternativo, e coloca só essas informações, né, mínimas, que não dão nenhuma pista do que é de fato aquela imagem, tipo sextou, né? Exatamente. Saber o que sextou, né? Pois é. Bom, pessoal do chat, tem alguma pergunta? O pessoal que está aqui com a gente presencial, tem alguma pergunta para o professor Marcelo? Aqui no chat então, não tem perguntas não, tá?